companheiros do Centro Espírita Regeneração de São Gonçalo. Estamos iniciando a nossa reunião desta segunda-feira, pedindo as bênçãos de Deus, de Jesus e dos bons espíritos, na certeza de que eles estarão conosco, nos inspirando, nos ajudando no aprendizado desta noite. Boa tarde a todos. Como o Renato já falou, nós vamos fazer o estudo do Livro dos Espíritos, capítulo 2, dos elementos gerais do universo. 2 itens, propriedade da matéria, questões 29 a 34, espaço universal, questões 35 e 36. Alguns que ainda não iniciaram o estudo do Espiritismo, que possam estar vindo aqui pela primeira vez, podem se espantar. Por que num centro espírita nós vamos estudar ciência? Eu tive essa surpresa a primeira vez que eu fui a um centro espírita. Nós vamos explicar por quê. Antes de começar o tema propriamente, eu vou só rapidamente fazer umas explicações. Então, o Espiritismo tem como base a filosofia, a religião e a ciência. João Luiz, há umas semanas atrás, comentou com a gente que filosofia, o quente da filosofia, está na filosofia antiga, né? As bases da filosofia, na Grécia Antiga, por exemplo, sem desconsiderar que existem filósofos ao longo de toda a história e pensadores. Mas a base já se encontrava lá. A ciência, ao contrário, nós devemos buscar o conhecimento que há de mais atual também, considerando que o conhecimento atual foi um somatório e uma correção dos erros vindo lá de trás. E a religião, como vocês viram há pouco, ela se baseia no cristianismo, no Evangelho de Jesus. Então, o Espiritismo é uma doutrina criada pelo professor, desculpe se eu pronunciar errado, Hippolyte Léon Denisard Rivail, mais conhecido como Allan Kardec. Essa foto é bem conhecida. Ele nos deixou vários livros, mas os 5 considerados básicos da doutrina são esses que estão aí. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese. O Livro dos Espíritos, pela ordem cronológica, foi o primeiro e que nós vamos estudar hoje. De que maneira ele é organizado? Ele é organizado na forma de perguntas e respostas. O livro começa no capítulo 1, fala de Deus. Capítulo 2, dos elementos gerais do universo. 2 itens já foram estudados. Conhecimento do princípio das coisas, espírito e matéria. Agora nós vamos estudar, então, propriedade da matéria e o espaço universal. Alguns desses assuntos estão em vários outros livros, claro, mas na Gênese também, e no Consolador, que é um livro ditado por Emmanuel, psicografia do Chico Xavier. Também fala de ciência, física, química, biologia. E qual a importância, então, de nós estudarmos ciência pura e simplesmente? É a aplicação prática disso para nós dentro do Evangelho, dentro da nossa vida. Quero, então, antes de começar, agradecer a todos que me ajudaram, né, debatendo esses assuntos, que a minha formação é escolar, né, desses assuntos. Professor Marco Antônio, a Leila, Floriano, Ana Cristina, o Geraldo também em casa, que nós pudemos debater esses assuntos para enriquecer o que eu vou falar agora. E a Brena, não sei se ela está aqui, que é a coordenadora do meu grupo, desde que eu entrei aqui no Regeneração. Ela tem a idade dos meus filhos, mas com ela eu aprendi muita coisa do que eu vou falar aqui hoje. Então, nós vamos ler o texto, como está no livro, e depois fazer os comentários. Então, a questão 29. A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? Da matéria como a entendeis, sim. Não, porém, da matéria considerada como fluido universal. A matéria etérea e sutil, que constitui esse fluido, vos é imponderável,
Nem por isso, entretanto, deixa de ser o princípio da vossa matéria pesada. Então, nós vamos estudar duas palavras, aí, duas expressões: ponderabilidade e fluido universal. Então, a ponderabilidade é a qualidade ponderável, que quer dizer aquilo que pode ser pesado. Para a física oficial, vou chamar de oficial a física da escola que eu aprendi, dos livros didáticos. Não sei se mais para frente, na física avançada, o conceito já pode ter mudado, mas tirado dos livros didáticos, esse é o conceito. Então, para a física oficial, matéria é aquilo que possui massa, que ocupa espaço e está sujeita à inércia. Propriedades gerais da matéria: extensão, impenetrabilidade, mobilidade, compressibilidade, elasticidade, inércia, divisibilidade e ponderabilidade. Então, a física considera que toda matéria tem que ter peso. Aí, e para nós, o que é matéria? Tudo que a gente pode pegar, ver, observar. O conceito espírita da matéria transcende a definição da física oficial. Matéria ponderável é a matéria do mundo físico, que preenche o mundo dos encarnados e dá origem aos corpos físicos. A matéria imponderável é a matéria do mundo espiritual, num tom de vibratório mais elevado, que não nos é dado perceber. Parênteses. Não estou considerando aquele que tem mediunidade desenvolvida. Fecha parênteses. Forma o perispírito, as construções do mundo espiritual e os fluidos espirituais. Aí eu vou botar um quadrinho que a tia Brena botou na nossa sala, logo nos primórdios, logo que eu entrei para o grupo de estudos. A partir daí, nós identificamos que o fluido cósmico universal está do lado, pertence ao grupo da matéria, Deus, Espírito e Matéria. Nós temos que falar de fluido cósmico universal um pouco, talvez já tenha sido falado no mês passado, mas para poder entender princípio da matéria, da origem da matéria, depende desse conceito. Então, o fluido cósmico universal é a matéria alimentar primitiva, dispersa por todo o universo. Não é ponderável, não impressiona os nossos sentidos básicos, é o que dá sustentação à matéria em suas manifestações. É a matéria extremamente sutil, cujas modificações e transformações vão constituir a inumerável variedade de corpos da natureza. Isso é importante, para a gente entender lá na frente. E o último que eu coloquei aqui, então, sofre a ação dos espíritos. Lembrando, espíritos somos nós, encarnados, e os desencarnados, através dos seus pensamentos, sentimentos, pela sua vontade, ou seja, pelo nosso pensamento, nosso sentimento e a nossa vontade, nós podemos modificar as propriedades da matéria. Isso, todo mundo gravar isso, para o final vai ser importante. Qual é a participação nossa em muitas coisas, inclusive na nossa própria saúde. A questão 29, o texto é o seguinte: a gravidade é uma propriedade relativa. Fora das esferas de atração dos mundos, não há peso do mesmo modo que não há alto nem baixo. Força da gravidade, tirada de um livro de professor Edmar Trigueiro. A gravidade é a força mais importante para o estudo do universo em larga escala, pois é ela que é responsável pela manutenção de toda essa estrutura de planetas, luas, estrelas e galáxias em equilíbrio. Eu também debatendo isso com o Geraldo em casa e lendo outros livros, esse conceito de gravidade também se aplica no microcosmos. Eles estão, não sei se estão afirmando, mas está lá nos livros, que essa força também governa o movimento dos elétrons em volta do núcleo do átomo, por exemplo. Então, no microcosmos também, essa força de gravidade ela atua. Quando ele diz não há peso, o que nos dá a sensação de peso é a força da gravidade. A sensação de peso é diferente fora da Terra. Quem nunca viu um astronauta flutuando no espaço ou andando na Lua, câmera lenta, para nós mulheres seria excelente uma balança ajustada pelo peso da Lua. A gente ia estar sempre magrinha, né? E não alto nem baixo. O que quer dizer não alto nem baixo? Se nós considerarmos o planeta Terra, mais ou menos circular, nós estamos aqui em São Gonçalo, lá embaixo, entre aspas, estão os japoneses, no Japão. Eu tive essa sensação
há 30 anos mais ou menos, quando eu fui ao Japão, em busca de uma cura, né, para a doença do meu pai, que infelizmente não havia. Mas quando eu saí do aeroporto, que eu olhei para cima, falei, gente, não estou de cabeça para baixo, estou no Japão. Foi uma sensação real, não estou brincando, não. Vamos lá. Aí, como nós vimos anteriormente, toda a matéria provém, então, do fluido cósmico universal. Vamos dar uma passadinha pela história. A ciência, né? Evolução da ciência na história. Quando se perguntava de onde viria toda a matéria, a informação mais antiga que os livros relatam que foi encontrado foi no livro sagrado dos hindus, no século XV a.C., chamados Vedas. Eles diziam que todas as coisas do universo partiam de 4 elementos: terra, água, fogo e ar. Esses eram os elementos principais, a base de tudo. Está na questão 30? Você já foi do fluido cósmico universal? Pode passar mais. Então, já está nesse quadrinho aqui, matéria de muitos elementos. Pode fazer o outro. Tá. Pode passar mais um. Então, os 4 elementos básicos eram terra, água, fogo e ar. Aristóteles, no século V a.C., já falou num 5º elemento, que ele chamou de éter, ou quintessência. Esse elemento ficaria fora do nosso planeta, entre as estrelas. Descartes defendeu a existência de um fluido que permeava todo o universo, e John Locke falava da existência de um corpo intermediário entre a matéria e o espírito, como éter. Não sei se a Leila está aqui, mas essa informação eu tirei da palestra dela do mês passado. A partir dessa informação que ela deu, eu fui buscar mais informação. Às vezes acontece assim com a gente. A informação aqui não é final, mas é um estímulo para a gente buscar mais conhecimento. O Newton, no final do século XVII, afirmou que no vácuo nada existe. Ele afirmou, não sei se ele provou matematicamente, ou como que ele fez essa afirmação. Mas, na verdade, hoje em dia, não se aceita a existência do vácuo. Admite-se esse espaço vazio seja preenchido por uma matéria chamada de matéria escura. Obrigado, Floriano, ele que me deu essa dica. Então, vamos voltar no século V a.C., na Grécia. O filósofo Leucipo e seu discípulo propuseram que tudo era feito de átomos. Então, começou o conceito de átomo. Leibniz, conceito de mônadas, também tirei da Leila. Em 1808, John Dalton, físico inglês, redescobriu o átomo. Então, olha quantos séculos se passaram desde que se falou de átomo pela primeira vez até começar a se falar para valer. Sei que esse assunto é meio chato, meio cansativo, vou tentar fazer ele ficar mais interessante. Vamos ver. Daqui a pouco acho que vocês vão achar interessante. A ciência evolui. Os cientistas descobrem que o átomo é divisível em 3 estruturas menores, chamadas de prótons, nêutrons e elétrons, em torno do ano de 1940. Ainda não tinha nascido. Mais recentemente, descobriram partículas ainda menores, que chamaram de quarks, que tem umas outras subdivisões, mas que eu não sei explicar, né? Mas e depois dos quarks, será que existem partículas ainda menores? Aí eu tirei de um livro de Marcelo Gleiser, que eu leio também, Retalhos Cósmicos. Cientistas perguntam, será que essa hierarquia não vai terminar nunca? Cientistas do Centro Europeu de Física de Partículas, na Suíça, afirmam que a hierarquia termina, se não no nível dos quarks, em um subnível próximo deles. Então, os cientistas estão achando que já estão chegando na partícula menor possível. Para o nosso estudo, inclusive por sugestão no próprio livro, do Allan Kardec sugere que nós vamos considerar, para entender o conceito que vem aqui para diante, que átomo seria, vamos dizer, a partícula menor. Todo o universo é constituído de átomos. Toda a matéria, desde que compõe a Lua, as estrelas, é formada por diferentes combinações e arranjos dos mesmíssimos 92 tipos de átomos existentes na natureza.
desde o mais simples, que é o hidrogênio, mais pesado, o urânio, tirado do livro também, História do Universo, de Edir Trigueiro. O hidrogênio é o elemento número 1 da tabela periódica, com um próton e um elétron. E o átomo é o átomo mais simples e o elemento mais abundante de todo o universo. Falando da Terra, não, do universo. O urânio é o elemento 92 da tabela periódica, com 92 prótons, 92 elétrons e 146 nêutrons, do livro Retalhos Cósmicos. Eu li alguma coisa que já existem. A tabela periódica, hein, Pedro? A tabela periódica está aumentando, é verdade? Tem mais do que 146 elementos? Está aumentando. Mas esse aqui foi tirado do livro, eu não sei também. O livro é relativamente recente. Vamos ver, ainda não está. Vocês ainda não estão vendo a aplicação prática disso, né? Vamos ver se agora vai começar a melhorar. Questão 31. De onde se originam as diversas propriedades da matéria? São modificações que as moléculas elementares sofrem por efeito da sua união em certas circunstâncias. Por efeito da sua união, dois átomos de hidrogênio se unem e formam o gás hidrogênio. Se nós adicionarmos um átomo de oxigênio, esse gás deixou de ser gás, passou a ser água. Já está ficando diferente. Juntou um átomo, já houve uma modificação da propriedade. Vamos mais adiante. Se juntarmos uma molécula de água mais um de oxigênio, nós vamos ter o quê? Quem sabe, quem está na escola aí? Água oxigenada? Não é água oxigenada? Bota lá. Água oxigenada. Então, olha a diferença. A água a gente bebe, né? A água oxigenada não dá para beber. Pode até fazer um bochecho, mas beber não dá. Vamos dar mais um exemplo. Se nós juntarmos sódio com cloro, nós temos o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. A gente pode comer, né? Temperar a comida, pode fazer gargarejo, né? Não pode? Agora, se nós tirarmos o cloro do sódio e colocarmos um oxigênio e um hidrogênio, ou seja, um radical hidróxido, nós vamos ter o quê? Antes de passar, já passou. Soda cáustica. Soda cáustica. Alguém pode bochechar ou gargarejar com soda cáustica? Não, né? Então, olha a aplicação prática do estudo. Isso ainda é ciência. Nós ainda não levamos a aplicação prática para o lado do espiritismo, o lado da religião, vamos dizer assim, né? Pode passar. Aí, quando ele fala em certas circunstâncias, nós temos água. Quando a gente pensa em água, é água de beber, mas é forma líquida. Se nós aquecermos aqui na nossa condição de pressão atmosférica, aquecemos a 100 graus, né, professor? Ela vai começar a evaporar. E quando ela evapora, o que está no ar espalhado é a molécula de água. Então, ela não deixa de ser água. Ela está continuando a ser água. E se nós esfriarmos a 0 graus Celsius, ela vai congelar, vai virar um gelo. Continua sendo água. Então, ela muda a propriedade, embora continue sendo o mesmo elemento. Nós vamos para a questão 32. Né? O texto é de acordo com o que vim de dizer. Aí. Então, de acordo com o que vim de dizer, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não passam de modificações de uma única substância primitiva? Sem dúvida, e que só existem devido à disposição dos órgãos destinados a percebê-la. Então, ele continua falando que a origem está lá no fluido cósmico universal, de tudo, todas as modificações, inclusive o que a gente chama variedade de odor, paladar. Agora, eu acho que vai começar a ficar mais interessante, principalmente depois de uma fotografia que vocês vão ver.
A demonstração desse princípio se encontra no fato de que nem... A demonstração desse princípio se encontra no fato de que nem todos percebemos as qualidades dos corpos do mesmo modo. Enquanto que uma coisa agrada ao gosto de um, para outro é detestável. Vou fazer uma enquete aqui. Quem gosta de geló, levanta o dedo. Olha, bastante gente, mas a maioria ainda não gosta. O que uns veem azul, outros veem vermelhos. Nós vamos ver um pouquinho rapidamente ali sobre daltonismo. O que para uns é veneno, para outros é inofensivo ou salutar. Vou falar sobre isso. Agora, o mais bonito de tudo. Olha só. Essa nenenzinha aqui se chama Sofia, a nossa neta, quando era bebezinha. Ela já está mais crescidinha. Aí olha a carinha dela. Olha os olhinhos vivos, nariz, a língua, a orelha. Nós vamos estudar esses 4 sentidos. Nós temos 5 básicos, vamos estudar esses 4, que é o que está no livro dos Espíritos. Então, vamos lá. No nosso organismo, aí o Pedro vai me ajudar aí. Existem receptores no nosso organismo para tudo. Vamos falar do olfato. Os odores são transmitidos por partículas que se propagam no ar, penetram no nariz, onde existem receptores que registram e transmitem sinais para o cérebro, que interpreta se o cheiro é forte, se é conhecido, se é agradável ou não. E o paladar. Para os sabores, existem receptores na nossa língua que registram a substância e transmitem para o cérebro, que vai identificar se o gosto é amargo, ácido, salgado ou doce, se é agradável ou não também. Aí eu botei essa fotografia, não é a Sofia, mas eu botei tirado de um trabalho que mostra distúrbios do paladar, como um distúrbio do paladar pode também ser uma das causas que levam à obesidade. Essa criança é gordinha, olha como é que ela morde aquela coisa que deve ser um doce, né, gostoso. Então, o distúrbio do paladar pode gerar problemas de saúde. Aí nós temos um desenho que mostra... Aqui não tem como mostrar, mas a sensação, o cheiro entra pela narina, vai lá naqueles primeiros sensores amarelinhos chamados sensores olfativos, dali leva para o nervo olfativo e ele vai levar para o cérebro. Esse outro, olha só para o lado de lá, aquela cabeça ali, de lado. O olfato entra pelo nariz, vai lá para cima naqueles sensores e chega lá no cérebro. Paladar também. Aqui, não sei se lá atrás dá para ver, mas aqui tem 4 desenhos de língua. Cada lugar que está mais vermelhinho é onde mostra a percepção para o doce, para o salgado, observando que o doce e o salgado tem uma hora que se mistura ali, é interessante. O ácido e o amargo. Da mesma forma, ele vai entrar, vai ser percebido no cérebro, numa região próxima, olfato e paladar. Isso tudo, gente, é medicina, mas está no livro. Allan Kardec botou ali. Eu estou passando isso. Bom, a aplicação prática vem mais na frente. Audição. Em relação aos sons, aprendemos que são produzidos pela matéria em vibração. São transmitidos em ondas. Fazem pressão sobre a membrana timpânica, os tímpanos, são modulados pelos ossículos e, finalmente, captados por receptores, que vão transmitir os sinais para o cérebro, que vai reconhecer e interpretar os sons. Agora vamos ver um desenho ali, de uma orelha, canal auditivo, ali aquele azulzinho, a membrana timpânica, ela vai transmitir o sinal sonoro para uns ossinhos que ficam atrás dela, depois vai passando por aquela outra estrutura que nós chamamos de labirinto, todo mundo conhece como labirinto, e então lá no final tem um nervo. Aquele nervo auditivo vai levar o estímulo para o cérebro. É o cérebro que vai perceber, né, um local lá dentro que vai nos dizer o que nós estamos ouvindo. A visão. Os raios luminosos atravessam as córneas, chegam na retina, onde estimulam os cones e bastonetes. Eu, há muitos anos atrás, ouvi uma professora, uma paciente que chegou, contando que estava fazendo uma pesquisa sobre essa estrutura dos olhos, que eles atribuíam a percepção, a mediunidade de...
a vidência, né, estaria relacionado a uma alteração, a um aperfeiçoamento dessas estruturas. Eu perdi de vista, que pena, se ela algum dia ouvir o que eu estou falando e me achar, eu queria saber se essa pesquisa prosseguiu, se houve, né, alguma novidade. Isso deve ter uns 20 anos. Eu fiquei com pena de ter perdido. Naquela época eu não estudava ainda o espiritismo. Tem mais de 20 anos. Então, nesse ponto, a energia luminosa é transformada em impulsos nervosos por meio de um mecanismo químico. Esses impulsos nervosos, por sua vez, penetram nos neurônios da retina, que o conduzem através do nervo óptico ao centro de visão do cérebro. Vamos botar outra figura mais gostosa ainda. Olha que olhões, olhos vivos. Mais umzinho. Então, o estímulo entra pelo olho, vai passar por uma série de processos, vai sair lá no final e vai também levar o estímulo para uma região do cérebro, que eu não consegui uma fotografia, mas o cérebro é que vai perceber esse estímulo luminoso. Quando ele fala na questão 32, as qualidades venenosas ou salutares não passam de modificações de uma única substância primitiva, ele continua falando no fluido cósmico universal, que sofre modificações. Sabemos que uma determinada substância pode ser venenosa no estado, se tornar um medicamento no outro. Exemplo clássico é a homeopatia. Nós temos o veneno da abelha, que, dependendo da quantidade de picadas ou da sensibilidade da pessoa, ela pode até desencarnar, se não for tratada a tempo. Por outro lado, esse veneno se torna um medicamento homeopático excelente para picada de insetos, para edema, aquela reação inflamatória de uma picada e de outras doenças também. Mesma coisa, veneno de cobra. Eu citei 2 famosos aqui, que a gente usa mais. O Laquesis. Laquesis é um remédio bom para as senhoras da minha idade, que estão na menopausa, que vivem se abanando. Eu não estou vendo ninguém aqui, porque o ar-condicionado está forte. Eu sou uma exceção. Esse remédio não serve para mim, porque eu sinto muito frio, porque eu estou de casaco aqui. Já o Crotalus é um outro remédio homeopático, usado também na dengue, né? Na dengue hemorrágica. Ele pode tanto prevenir os sintomas, né, da queda das plaquetas, da hemorragia, como amenizar. Pode ser tomado como prevenção quando tem uma epidemia e como tratamento também. Além disso, a mesma substância pode exercer um efeito diferente nas pessoas. Então, alimentos. Nós já vimos pessoas que têm sensibilidade a um determinado alimento. Uma vez eu comi um marisco e quase que eu parti. Tem pessoas que tomam uma caldeirada de frutos do mar e não sentem nada, né? Mesma coisa, um medicamento. Uma gotinha, às vezes, de um calmante derruba uma pessoa. A outra toma 10, 15, 20 gotas, não sente a menor diferença. Em relação a perfumes também, sensibilidade. Ou a percepção para cores, por exemplo, pode variar de uma pessoa para outra. O exemplo citado por Kardec, ele diz, uns veem azul, outros veem vermelho. Isso é estudado no daltonismo. John Dalton, aquele mesmo físico que falou do átomo, ele estudou isso como uma variação genética, que ele também possuía. Lembrando, a gente ouve falar em daltonismo, aquele que confunde o verde com o vermelho, por causa do sinal de trânsito. Mas o daltônico pode dirigir, porque existe um padrão. A gente sabe que o vermelho está embaixo, o amarelo no meio, e o verde está em cima. Tem pessoas na minha família que tem isso. Daltonismo, então, é uma sensibilidade diferente, uma variação genética, não vou chamar de doença, pode ser uma variação que a pessoa percebe a cor de forma diferente. Existe um estudo, um efeito chamado sinestesia. Tem um livro de um neurologista chamado Oliver Sacks. Ele estuda ali pessoas que têm percepções diferentes. Por exemplo, você vê uma cor, escuta uma nota, ou o contrário, você escuta um som ou um acorde e vê uma cor. Outras, a cor em relação ao paladar. Isso muita gente já estudou, inclusive, eu já ouvi falar que aquela cor do McDonald's não é por acaso. Aquela cor estimula aqui, ó, dá vontade de comer. Você sente vontade de comer. Né? Não é só o cheirinho da batata frita e do hambúrguer que dá vontade de comer, não. Quando você olha aquela cor,
você estimula aqui as suas glândulas salivares, você fica com a boca cheia d'água, querendo comer. É a cor. Eles já estudaram isso, espertos, né? Questão 33. Eu estou meio assim correndo, porque tem aquele rigor do horário aqui. Questão 33. A mesma matéria alimentar é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Sim. E é isso que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Aí vamos começar a ver mais aplicação prática. Esse princípio explica o fenômeno conhecido de todos os magnetizadores e que consiste em dar-se, pela ação da vontade, a uma substância qualquer, a água, por exemplo, propriedades muito diversas, um gosto determinado e até qualidades ativas de outras substâncias. Nossa água fluidificada, aqueles copinhos que ficam ali na saída do passe, às vezes, não sei o que os médicos espirituais colocam ali uma substância igual para todo mundo, para sair todo mundo calmo, ou se de repente eles já sabem, orientam aquela pessoa a pegar aquele copinho. Às vezes a gente não pega da frente, pega lá de trás. Então, às vezes, um copinho está com alguma substância especial para aquela pessoa. Da mesma forma, quando a gente bota a garrafa d'água com o nome, eles sabem quem que está precisando do que ali, né? Então, a água é modificada na fluidificação. Na questão ainda 33, o texto: desde que não há mais de um elemento primitivo e que as propriedades dos diferentes corpos são apenas modificações deste elemento, o que se segue é que a mais inofensiva substância tem o mesmo princípio que a mais deletéria. Assim, a água, que se compõe de uma parte de oxigênio e duas de hidrogênio, se torna corrosiva. Nós já vimos isso, duplicando-se a porção do oxigênio. Transformação análoga se pode produzir por efeito da ação magnética dirigida pela vontade. Lembra logo no início que nós podemos modificar as substâncias pelo nosso pensamento, pelo nosso sentimento, pela nossa vontade? Nós e os espíritos também desencarnados? Aqui, então, ele está mostrando. Só rapidamente, para recordar aquela questão da água, que ele cita agora. A água com mais um oxigênio, ele se transforma em água oxigenada, que não serve para beber. Questão 33. O oxigênio, o hidrogênio, o azoto ou nitrogênio, o carbono e todos os corpos que consideramos simples são meras modificações de uma substância primitiva. Na impossibilidade que ainda nos achamos de remontar, a não ser pelo pensamento, a essa matéria primitiva, primária, esses corpos são para nós verdadeiros elementos e podemos, sem maiores consequências, tê-los como tais até nova ordem. Não parece que essa teoria dá razão aos que não admitem na matéria senão duas propriedades essenciais, a força e o movimento, entendendo que todas as demais propriedades não passam de efeitos secundários que variam conforme a intensidade da força e a direção do movimento? É acertada essa opinião. Falta somente acrescentar, e conforme a disposição das moléculas, como mostra, por exemplo, um corpo opaco que pode tornar-se transparente e vice-versa. Eu não consegui elementos para explicar melhor isso, mas o que eu entendi, conversando em casa, que a matéria ela modifica a sua propriedade conforme a direção que toma, a força que é impressa sobre ela, direção do movimento. Eu não sei bem explicar o que é isso, e também na estrutura de uma molécula. De repente, você tem uma estrutura molecular, a mesma, mas se modificar a disposição daqueles átomos, ela pode mudar a sua propriedade. Foi isso que eu pude... pode modificar, o professor aqui está me ajudando. Se modifica a geometria daquela estrutura, ela deixa de ser transparente, passa a ser opaca ou vice-versa. Mas não tenho alcance para explicar mais. Questão 33. Quando ele fala tudo está em tudo, a expressão tudo está em tudo significa que existe uma só constituição material, sofrendo diversas modificações e apresentando diversas propriedades. A questão mostra que a mesma água pode apresentar um gosto diferente e adquirir qualidades ativas de outras substâncias a partir do fenômeno de magnetização. É o efeito da água fluidificada. A água é a mesma. O efeito é a modificação das propriedades dirigidas para cada pessoa, aquilo que a gente falou ainda agora.
A próxima questão, então, é a 34. As moléculas têm forma determinada? Certamente as moléculas têm uma forma, porém não sois capazes de apreciá-la. Essa forma é constante ou variável? Constante é das moléculas elementares primitivas, variável das moléculas secundárias, que mais não são do que aglomerações das primeiras. Porque o que chamais de molécula, longe de estar da molécula elementar. Eu peguei alguns gráficos, até por sugestão do professor Marco Antônio, peguei alguma ilustração. Aqui você tem 2 átomos de hidrogênio formando uma molécula, ela é linear. Vê a outra. Linear quer dizer uma do lado da outra. Aqui já ficou diferente, a água ela não é uma do lado da outra retinha, ela tem uma outra estrutura. E a do metano também é assim. Eu vou parar por aqui, porque senão... Agora vamos à aplicação prática. Quando a gente falou em água fluidificada, o pensamento. Um dos atributos do espírito, o pensamento, nasce das profundezas da reflexão mental, é constituído de partículas. O pensamento é uma partícula, gente, é uma coisinha que sai, derivadas da matéria alimentar primitiva ou plasma divino, fluido cósmico universal, expressando-se também como ondas eletromagnéticas que atingem velocidades acima da velocidade da luz. Foi eu que inventei isso, não. Está aqui escrito no livro da doutora, ela é médica, espírita e pesquisadora. O livro se chama Alma da Matéria. Ainda no livro dela, a natureza da matéria que entra na sua constituição ainda é desconhecida, mas considera-se que tenha por base elementos atômicos fora da tabela periódica conhecida, aquém do hidrogênio, o mais simples e leve conhecido, além do hidrogênio, mais pesado, ou além do que já se descobriu. O pensamento expressa-se por ondas, obedece às leis da física quântica. Os espíritos reveladores apontam a glândula pineal como a estrutura do nosso cérebro capaz de traduzir e encaminhar as informações transportadas pelas ondas do pensamento. Agora nós vamos... Eu até mostrar aqui, isso daqui é tirado de um livro. As figuras foram tiradas da internet, mas a informação está num livro. Esse pesquisador japonês, ele tem vários livros. Eu achei isso muito interessante para a gente buscar esse conhecimento, porque tudo que é meio novo parece meio fantasia, mas ele é um pesquisador. Então, ele fotografou cristais de água congelada, né? Ele explica aqui a técnica, não vou saber reproduzir, diante de alguns estímulos. Então, esse cristal foi fotografado diante de um sentimento, uma pessoa irradiando amor e admiração. Já o outro, olha como é que ficou feio, diante de uma ameaça de morte. Aí ele botou aqui um muito obrigado em japonês, tem muito obrigado em várias línguas. Os cristais, não fica bonitinho? E olha aqui, pessoal novo aí, eu acho que hoje não tem, a garotada hoje não está aqui. Aquela música barulhenta, ruidosa, estridente, chamada de heavy metal, olha o cristal como é que ficou. Já o outro cristal, ele às vezes fica com medo de deformar, talvez até na hora de fotografar. O cristal submetido a uma música, a área da quarta corda de Bach, que o Geraldo adora tocar, desde que nós começamos o namoro, que ele tocava essa música, até hoje. É uma área muito linda. Vai ver que foi isso que me conquistou, né? Quem sabe? Aqui o próximo, esse daqui não está neste livro, foi tirado da internet, mas eu acredito que faça parte do contexto. Aquela música da Noviça Rebelde, Edelweiss, que nós até tocamos para o Divaldo numa palestra que ele deu, não sei se ele conseguiu ouvir, porque nos foi informado que ele adora essa música. Então, aquela música produziu esse cristal. Então, isso daí é para ilustrar e para a gente buscar mais esse conhecimento. Vamos no próximo? A ação e a importância do nosso pensamento. O pensamento é matéria fluídica emitida pelo perispírito, que manifesta os sentimentos e as ideias da alma. O primeiro efeito de um pensamento emitido é sobre o perispírito de quem o emitiu. Olha a importância do que a gente faz com o nosso pensamento, para nós mesmos. O segundo efeito possível de um pensamento é sobre os outros espíritos. O pensamento elevado e benéfico saneia e revigora quem o emite e quem o recebe. Ele penetra o perispírito do receptor como a luz transpassa o vidro. Através da sugestão ou autossugestão, podemos induzir em nós mesmos
ou em outros os pensamentos de alta frequência, revitalizando nossa aura e corrigindo nossos distúrbios perispiríticos. Então, olha o nosso pensamento e a nossa saúde. É o orar e vigiar, promovendo a reforma íntima e levando ao bem-estar. Tirado do livro Fisiologia Transdimensional, viu, Pedro? Vou te emprestar esse livro. É médico também, pesquisador, Décio Iandoli Júnior. Ele também fala que a nossa pineal, ela possui uns cristais de apatita que naquele que tem mediunidade mais desenvolvida tem maior quantidade. Isso é uma pesquisa já realizada. É verdade. Nós estamos passando um pouquinho de tempo, mas eu vou passar o final, são as duas últimas questões. Espaço universal. Nós vamos entrar naquelas últimas duas questões. Espaço universal infinito ou limitado? Infinito. Supõe no limitado que haverá para lá dos seus limites. Isso te confunde a razão, bem eu sei. No entanto, a razão te diz que não pode ser de outro modo. O mesmo se dá com o infinito e todas as coisas. Não é na pequenina esfera em que vos achais que podereis compreendê-lo. Próximo. Supondo-se um limite no espaço, por mais distante que a imaginação o coloque, a razão diz que além desse limite alguma coisa há, e assim gradativamente até o infinito, porquanto, embora essa alguma coisa fosse vazio absoluto, ainda seria espaço. A gente não consegue imaginar um fim. Você imagina um fim, acabou o universo aqui, o que tem ali atrás? É o vazio? O vazio é alguma coisa, então vai tendo, a gente não consegue botar um fim. O 36, o vácuo absoluto existe em alguma parte do espaço universal? Não, não há vácuo. O que te parece vazio está ocupado por matéria que te escapa aos sentidos e aos instrumentos, que é o que está sendo chamado de matéria escura. Tá? Agora eu peguei umas ilustrações para a gente fazer uma viagem desde o micro até o macro. Eu omiti aqui os animais, os seres microscópicos, mas é para a gente fazer uma viagem que eu gostei quando eu vi aqui, que alguém apresentou. A gente vai passando rápido, olha só. Os quarks são as estruturas que eles consideram que são as menores. Isso é uma representação, eles não fotografaram isso não, isso é uma representação. Aí, um átomo, aí vamos naquela molécula de hidrogênio, duas moléculas de hidrogênio com uma de oxigênio formou a água. Agora, nessa gota d'água existem milhares e milhares de moléculas de água. Agora vamos ver essa menininha já crescidinha, agora com 3 anos. Não é linda? Se nós considerarmos que ela tem 70%, 80% da criança de água, olha o que nós devemos ensinar a ela, o que ela deve fazer com o pensamento dela e com o sentimento. Para nós também, nós adultos, temos cerca de 70% de água no organismo. Olha a responsabilidade. Agora vamos viajar. Ó, nós estamos no planeta Terra, que também é constituído em grande parte de água. Nosso pensamento pode influenciar a qualidade também da água do planeta. Vamos mais. A Terra ficou pequenininha lá em relação ao Sol. Uma outra representação, nas órbitas não são circulares assim, mas é só para entender. O Sol é o terceiro, a Terra é a terceira bolinha que vem do Sol. Agora vamos ver o Sol perdido na Via Láctea. Eu perdi de vista. Ele é um pontinho escondido aí. Essa é outra vista da Via Láctea. Agora vamos viajando mais. Olha lá. Via Láctea está ficando pequenininha, parece até uma nave espacial. Vamos lá. Agora aparecem várias e várias galáxias, e aquela galáxia era só uma no meio de milhares. Então, dá para imaginar um fim? Não. Vamos lá. Agora eu botei a fotografia de 2 cientistas que eu considero, existem outros, não estou menosprezando, mas o Albert Einstein, com a teoria da relatividade, e o Stephen Hawking, que é encarnado ainda. Nós não sabemos por que Deus, quer dizer, sabemos, né, que Deus ainda não deixa que ele desencarne, porque ele desenvolve teorias, escreve livros com o movimento mínimo que ele faz, com um músculo que ele ainda consegue mexer. E é percebido nesses computadores. Estão fazendo uma experiência com ele, com pensamento. Estão querendo descobrir um computador que capte pensamento, para ele poder continuar desenvolvendo as teorias dele. A ciência avança. Então, tem vários títulos tirados de artigos de jornal. A ficção científica vai se tornando realidade. No meu tempo, imaginar que você anda assim, a porta abre, bota a mão aqui, te identifica, isso era impossível quando era criança.
E agora isso é para as crianças de hoje, isso é normal. Fala-se em teletransporte, viagens espaciais para outras galáxias, viagem no tempo. Mas de que adianta toda essa evolução científica se não houver um acompanhamento, uma evolução nossa, moral, né? Aí nós vamos, a seguir, ler um trecho que me foi cedido pelo Marco Antônio, professor e também orientador espiritual. Ele falou que tinha recebido essa mensagem e falou, me empresta aqui. Então, vou colocar alguns trechinhos, só para fechar aqui, para encerrar. Vivemos um momento histórico de grande transição, quando se abraçarão a ciência e a religião, conduzindo as mentes humanas a Deus, e, por consequência, ao amor, ampliando os horizontes da solidariedade, para que todas as vidas constituam o ideal proposto por Jesus, o rebanho único e o seu pastor. Vivemos um momento decisivo para se demonstrar que é possível, sim, viver o Evangelho conforme os apóstolos de Jesus exemplificaram. Fostes convidados a contribuir neste momento glorioso, com o conhecimento que liberta e o amor que edifica. Então, estamos todos convidados. Obrigada.